Que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos. Mais um momento de oração, momento de compartilharmos as Sagradas Escrituras, crendo no poder de Deus, crendo nas promessas do Senhor, que elas são fiéis e verdadeiras. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 4, do versículo 13 em diante, fala a respeito do futuro. O futuro a Deus pertence. Eu quero compartilhar com você esta palavra, porque muitas das vezes o homem ele faz planos, ele planeja, ele estabelece muitas metas, coloca os seus objetivos, mas nós sabemos que o cumprimento da promessa e o querer do Senhor é que vai ser estabelecido pelo Senhor. Provérbios 19, 21 também diz assim: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Então precisamos confiar no Senhor, apresentar a Ele todas as situações, sabendo que Ele trará então a resposta certa, aquilo que é segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Tiago capítulo 4 e o versículo 13 diz assim: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito bem. Você não sabe como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Olha só que palavra, aonde o Senhor ele vem nos ensinando algo muito importante a respeito do futuro. O futuro a Deus pertence. Podemos planejar, podemos projetar as coisas, mas é o Senhor quem traz então o cumprimento daquilo que há de acontecer, porque o futuro pertence a Deus. Podemos planejar, podemos buscar e devemos planejar, devemos projetar as coisas, mas devemos primeiramente confiar no Senhor. Nós devemos apresentar ao Senhor, se Deus quiser, se Deus assim quiser. Sabemos que Deus quer abençoar e Ele quer abençoar a nossa vida porque Ele ama abençoar os seus filhos. Mas aqui o texto está dizendo a respeito de nós entregarmos ao Senhor a nossa vida, os nossos projetos, entregarmos ao Senhor, e se assim for a vontade do Senhor, se for o querer de Deus aquilo, o querer de Deus que estejamos vivos amanhã, depois ou um determinado tempo, faremos isso ou faremos aquilo conforme a vontade do Senhor. Então não podemos deixar que o orgulho ele venha muitas das vezes tomar conta da nossa vida, porque apresentamos ao Senhor um projeto, apresentamos muitas das vezes a empresa, a pessoas, até mesmo no ministério um projeto, mas precisamos aguardar no Senhor o momento certo para que isso venha a acontecer. E não podemos ser orgulhosos, porque se acontecer, se der certo, glória ao nome do Senhor. E se não der certo, e se as coisas elas correrem por um outro caminho e de repente não é o momento certo, ou os recursos eles também não foram suficientes para que acontecesse aquele propósito, aquele projeto. Então nós não podemos ser orgulhosos, mas devemos apresentar ao Senhor novamente, buscarmos novamente, colocarmos diante do Senhor, passo a passo, para que as coisas elas venham estar acontecendo. Então, o importante
é nós quebrarmos esse orgulho da nossa vida e não cometermos o pecado de sermos orgulhosos e não nos humilharmos, não nos colocarmos diante do Senhor e buscarmos o Senhor para que Ele venha conduzir todas as coisas. A pior coisa que existe, como diz o versículo 17, é aquele que comete pecado. Conforme diz o texto, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Nós encontramos muitas pessoas que elas sabem o que tem que fazer. Elas sabem o que o Senhor chamou para que elas venham estar realizando, abençoando outras vidas, semeando em um ministério. Deus já deu a porção, Deus já colocou nas suas mãos, já deu dons, talentos, bens e tantas coisas que o Senhor capacitou. Porém, sabe que tem que fazer, sabe fazer o bem, mas não faz. Então, a Bíblia diz que esse então comete pecado, porque o orgulho, ele acaba subindo então na vida desta pessoa de uma forma muito grande, ou seja, é dominada pelo orgulho. E a pessoa dominada pelo orgulho, ela sabe que tem que fazer o bem e ela não faz. Ela sabe que ela precisa ajudar e ela não ajuda. Ela sabe que ela precisa confiar em Deus, mas ela não confia. Ela simplesmente se coloca conforme o seu querer e conforme a sua vontade, e não buscando a vontade do Senhor. Jesus, ele vem e nos ensina em Mateus, falando sobre a oração do Pai Nosso, que é expressamente fazer a vontade do Pai que estás no céu. É fazer toda a plenitude do céu que esteja acontecendo em nossas vidas aqui na terra. Ou seja, aquilo que acontece aqui na terra deve de acontecer como acontece no céu, prevalecendo a vontade do nosso Pai Celestial, a vontade do nosso Deus. Que assim nós venhamos compreender isso e colocarmos diante do Senhor cada passo, cada situação, crendo no poder de Deus, crendo então no seu agir. Que Deus te abençoe e que o Senhor venha sobre a sua vida, te abençoando nesse momento, trazendo a paz, trazendo a alegria no seu coração, tomando esta causa, esta situação nas mãos do Senhor e assim estabelecendo um novo tempo sobre a sua vida e assim o milagre acontecendo a cada momento para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que haja Shalom Lahema, paz e prosperidade sobre a sua vida, sobre os seus negócios, seus empreendimentos, sobre os seus projetos familiares, ministeriais, todos os projetos que você tem colocado diante do Senhor sejam estabelecidos conforme a vontade do Senhor. Pai, nós oramos, nós liberamos uma palavra de bênção, de cura, de restauração e de restituição. Que estas pessoas venham, Senhor, se colocar diante de Ti e receber o milagre, receber a bênção, receber a sua graça em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e faça aquilo que o Senhor tem direcionado para você fazer. Plante uma semente, abençoe e faça com que esse ministério venha alcançar muito mais almas através da sua participação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio.